Olá, estamos aqui para mais um vídeo, para trazer a palavra do Senhor, a palavra que Deus colocou no meu coração. Tem falado muito a questão daquilo que nós colocamos em primeiro lugar, antes daquilo que o Senhor representa em nossas vidas. E hoje eu quero ler com vocês Ezequiel, capítulo 20, a partir do verso 3. Amém? É uma palavra... Hoje vamos ler um pouquinho mais do que nós costumamos ler na Bíblia, né? É uma palavra mais extensa, mas que eu acredito que vai ser de extrema importância para você, para quem você compartilhar esse vídeo. É uma palavra que realmente é impactante e nos traz um despertar, na verdade, daquilo que nós temos escolhido, que nós temos feito, né, diante do Senhor. Vamos então começar a ler a palavra de Deus? E diz assim: Filho do homem, fala aos anciões de Israel e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus, vieste consultar-me? Vivo eu que não me deixarei ser consultado por vós, diz o Senhor Jeová. Porventura, tu os julgarias tu, ó filho do homem, notificar-lhes a abominação de seus pais. E dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que escolhi Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia, levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que eu já tinha previsto para eles. Para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu, o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os seus ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações dos meios dos quais eles estavam, e cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto, e deles aos meus estatutos lhe mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo os homens, viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante a vistas dos quais o fiz sair. E, contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, ao qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigada por esta palavra, obrigada por aquilo que o Senhor colocou em meu coração, pois eu tenho certeza, Deus, que essa palavra, Pai, não é apenas algo que o Senhor deseja ministrar no meu coração, essa mensagem não é algo, Pai, apenas para mim, mas quando o Senhor começa a falar comigo sobre alguma palavra, eu creio, Deus, que outras vidas, outras pessoas em qualquer parte do mundo, aonde esse vídeo chegar, terá a oportunidade de refletir sobre aquilo que o Senhor tem nos feito despertar, sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu quero, Senhor, pedir que, em nome de Jesus, aonde essa mensagem chegar, vidas sejam transformadas, curadas, libertas, saradas, despertadas para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? O que eu quero compartilhar com você hoje é algo muito simples, mas é algo que realmente nós temos deixado de lado, temos deixado de fazer aquilo que é a vontade do Senhor para fazer aquilo que é a nossa vontade, né? Aqui Ezequiel, ele é chamado pelo Senhor para trazer Israel, que estava completamente longe da presença de Deus, o povo de Deus, né? Longe da presença de Deus, longe de viver os mandamentos do Senhor, não estavam preocupados em fazer aquilo que Deus tinha chamado Israel para fazer, e Deus chama Ezequiel para dar um despertar, para dar um, como a gente costuma dizer lá em Salvador, um saculejo, né, naquele povo, para que eles pudessem realmente
perceber que não tem como nós vivermos uma vida sem nos preocuparmos com aquilo que Deus tem falado conosco, né? Quando nós fazemos isso, quando nós vivemos a vida do jeito que queremos, da forma que nós desejamos, nós perdemos a oportunidade de desfrutarmos daquilo que Deus realmente preparou, daquilo que Deus tem pra gente, né? Deus, ele até pode não castigar, ele até pode não penalizar alguém pelas escolhas que as pessoas fazem, mas ele pode deixar de entregar algo que ele desejava entregar, como o povo de Israel, né? Deus tinha prometido ali, quando tira o povo da terra do Egito. Para quem não sabe, Israel ficou 400 anos como escravo no Egito, e quando Deus, né, levanta Moisés para tirar aquele povo daquela terra, né, Deus faz promessas e diz que levará aquele povo para uma terra que mana leite e mel, né? E o povo, no meio do deserto, ele começa a se afastar do Senhor, a murmurar, reclamar, não agradecer, não perceber quão grandiosas são as promessas de Deus, e começam a andar por vida própria. E aqui nós voltamos para o mesmo cenário. Israel aqui está indo cativo, né? A Babilônia é um cativeiro bastante longo também, de tempos em que Israel acaba se desviando e não vive aquilo que Deus tinha falado através dos profetas, como Jeremias, como o próprio Ezequiel. É levado cativo pelo rei da Babilônia, vai novamente parar na terra do Egito, e Deus mais uma vez vem alertar o povo de Israel, justamente trazendo à memória aquilo que já tinha acontecido no passado, que era eles terem sido tirados da terra do Egito, com uma promessa de ir para uma terra que mana leite e mel. O que é uma terra que mana leite e mel, né? É uma terra, gente, com benefícios dos quais nós não vamos precisar batalhar para conquistar. É uma terra que já tem tudo que nós necessitamos, né? Que literalmente mana leite e mel. Mas aquele povo, ele não está preocupado com isso. Eles começam a adorar outros deuses, a colocar ídolos em suas vidas, né? E começam a viver por conta própria. E Deus aqui usa Ezequiel para dizer: acordem, acordem. Mais uma vez vocês estão indo em direção a algo que eu não planejei. E o que é que nós podemos refletir hoje, né? O que é que nós podemos trazer essa palavra pra gente hoje? Aquilo que Deus falou fortemente ao meu coração foi que não necessariamente os nossos ídolos precisam ser esculturas das mãos dos homens, mas nós podemos colocar no centro da nossa vida, no centro, né, das nossas escolhas, no centro da nossa adoração, tantas coisas: pessoas, trabalho, carro, sonhos, viagens. Nós podemos idolatrar e trazer para a nossa vida como um Deus muitas coisas ao nosso redor. Não necessariamente, né, esculturas, como nós vemos algumas pessoas citarem outras religiões que têm esculturas, né? Que Ezequiel também vai trazer isso aqui exatamente como isto, porque naquela época eles adoravam a Baal, eles tinham Baal, né, os deuses de Baal como verdadeiros ídolos. Então eles estão se desviando da presença de Deus para adorar os Balaíns. Então Ezequiel está usando este cenário, mas hoje nós também podemos colocar no centro das nossas vidas e tirar Deus do centro da nossa vida, como nós podemos colocar, por exemplo, um trabalho, né? Nós temos tempo para o trabalho, nós temos tempo para bater metas, para conquistar vendas, para fazer grandes negócios, para fazer viagens o tempo inteiro, para estar dentro de um avião de dia, de noite, até de madrugada. Mas quando nós somos convidados para tirar esse mesmo tempo, para estarmos na presença do Senhor, para fazer aquilo que é a vontade de Deus, para tirar um tempo de consagração, de oração, nós não temos tempo. Nós dizemos que não temos tempo, né? Esse mês que passou, essas 2 últimas semanas, para mim foi algo bem interessante e foi um despertar de Deus também na minha vida. Por isso que Deus tem falado tanto comigo sobre ídolos, né? Porque eu tô num trabalho que é uma bênção na minha vida e eu tinha até pouco tempo um horário muito flexível, vamos dizer assim. Eu entrava às 1 da tarde e saía às 10 da noite, então eu tinha a manhã livre, né, para orar, e às vezes eu não conseguia acordar muito cedo, e tinha sempre aquela desculpa do cansaço do trabalho, da rotatividade, e não conseguir acordar tão cedo para orar. E a gente tem sempre uma justificativa plausível, a verdade é essa, né? E aí, quando foi nas últimas 2 semanas, meu chefe me pediu para entrar no horário das 8 da manhã em Lisboa, a 138 quilômetros de onde eu moro. 128 quilômetros de onde eu moro, desculpa. E eu tinha que acordar às 4h40 da manhã
pegar o comboio das 6h14 da manhã para estar às 8 no trabalho, sair às 5 da tarde, pegar o comboio de 5h53 e chegar às 8 em casa, né? E essas 2 semanas foram muito importantes para mim, porque essa quebra de rotina, essa transformação de rotina, essa coisa de eu acordar às 4h40 da manhã, de me fazer acordar de madrugada, me fizeram refletir poderosamente, né, do como nós precisamos, quando nós precisamos de um trabalho, né, de uma entrevista que a gente vai fazer, ou até mesmo de uma viagem, né? Quando a gente vai viajar, a gente se empolga. Se a gente tiver que acordar às 4 da manhã, a gente acorda. Mas se dissermos assim, vamos amanhã acordar todos juntos às 4 da manhã, um grupo de amigos para orar, com certeza absoluta, muitos dirão, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu preciso dormir, porque eu vou trabalhar mais tarde, porque eu vou, né, fazer alguma... Vai ter sempre uma justificativa. E Deus começou a falar comigo, além do trabalho, né, quais são os outros ídolos que nós podemos colocar nas nossas vidas, né? Às vezes o marido, às vezes você tem um marido que é o ídolo da sua vida. É alguém que você idolatra, é alguém que você coloca no centro da sua vida. Nada consegue tomar o lugar do seu marido, nem mesmo Deus, né? Se você tiver que fazer tudo para o seu marido, não tô dizendo, atenção, que você não tem que limpar a sua casa, cuidar bem, botar uma mesa bonita para o jantar, para o almoço, reunir a família, cuidar do seu esposo, dos seus filhos, não é isso. Mas até que ponto o seu marido está sendo mais importante na sua vida do que Deus? Né? Um filho, por exemplo, há pessoas que dão a vida por um filho, mas não dão nada pelo Senhor, né? São capazes de dizer assim, já ouvi muitas pessoas dizerem, eu mato e morro pelo meu filho, né? Mas quando nós pensamos, por exemplo, na igreja perseguida, né? Quantos países nós não podemos pregar o evangelho, nós vemos nossos irmãos literalmente dando a vida pelo Senhor, morrendo por amor ao Senhor, né? E nós pensamos assim, mas se fosse eu também faria. Será? Será que faríamos mesmo? Será que teríamos coragem de fazer isso pelo Senhor, de morrer, né, por causa do Senhor, de alguém colocar uma arma na nossa cabeça ou nos ameaçar de sermos decapitados? Será que nós suportaríamos permanecer ali firmes e fortes, né, nos declarando como cristãos? É um tema para refletir, né? E às vezes o seu ídolo não é nem seu marido, nem seu filho, talvez não seja o seu trabalho, mas seja o seu sonho. O sonho de ser famoso, o sonho de conquistar o seu espaço no meio dos homens, o sonho de ser reconhecido pelas pessoas, né? E tem muita gente que até usa o nome do Senhor para se promover, para se autopromover, para chegar a lugares mais distantes. Usam o nome de Deus. Quantos pastores nós vemos hoje pregando a palavra do Senhor, mas não por causa do Senhor, não com o propósito do Senhor, não para falar sobre o Senhor, mas porque daquela maneira eles são reconhecidos, né, diante dos homens. Eu tenho visto algumas pessoas na internet, tem uma menina lá no Brasil que ela é cristã, eu sei que ela é uma menina de Deus, mas nos últimos anos ela tem se dedicado não a pregar a palavra de Deus nas redes sociais, não a falar do Senhor para ganhar vidas, não para promover o nome do Senhor, mas pela forma como os vídeos têm sido pregados, a forma como os vídeos têm sido ministrados. A gente percebe que a ideia ali não é fazer o nome de Jesus conhecido, mas é ser conhecida diante dos homens. E eu vejo muitas pessoas usarem desculpas em dizerem assim, eu faço esse tipo de vídeo para atrair pessoas, para através dessa atração pregar o nome de Jesus. Eu queria dizer uma coisa para você que pensa dessa maneira. Deus não precisa da sua ajuda para ser conhecido. Deus não precisa da sua ajuda para ser Deus. Deus não precisa da sua ajuda para alcançar a vida de ninguém, porque Ele é Deus. E o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, né? Quando nós nos limitamos a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer de verdade, aí sim, Ele vai fazer o resto acontecer, né? A palavra de Deus diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, assim, é proibido nós sermos conhecidos, temos muitos seguidores na internet, né? É proibido, então é pecado nós termos milhares de seguidores no Instagram ou no Facebook ou em qualquer outra rede social? Não, não é isso que eu estou dizendo, ok? Não é pecado nós termos milhões de seguidores no Instagram.
Mas a questão é como esses seguidores chegaram até você. Por que que esses seguidores seguem o seu perfil? Por que que os seguidores estão parando para ver o que está sendo postado na sua timeline? Essa é a grande questão. A grande questão aqui não é você ter 6 milhões de seguidores, 10 milhões de seguidores. Não. A questão é por que esses seguidores estão entrando na sua timeline. Qual é o motivo? Qual é a essência, né, da sua rede social? O que é que tem na sua rede social que está atraindo essas pessoas? Qual é o conteúdo que tem atraído as pessoas para as suas redes sociais? É de verdade a palavra de Deus? É de verdade falar do Senhor? É de verdade ganhar vidas para o Senhor? É de verdade ver vidas transformadas, curadas, saradas, libertas, restauradas? Pessoas que estão envolvidas nas drogas serem libertas, pessoas que estão envolvidas na depressão serem libertas, pessoas que estão se envolvendo com tristezas, que estão envolvidas em alcoolismo, né, e que precisam ouvir uma palavra de Deus e serem libertos, curados, sarados verdadeiramente? Ou você está preocupado em ver um videozinho legal em que as pessoas estão comentando sobre você? Né, sobre você, sobre quem você é, mas não sobre Jesus. Eu vejo muito perfil de cristãos aí que as pessoas nem sabem que a pessoa é crente. Quando vê postando um vídeo sobre Jesus, fala assim, é cristão? É crente? Sabia não? Sabe? Então é isso, é sobre isso que eu acho que vem esse despertar aqui para o povo de Deus, né? Eu acho que o nosso problema hoje envolve muitos ídolos e um deles é a fama, um deles é querer ser conhecido, não pelo que Deus é, não por quem Deus é em nossas vidas, mas por aquilo que nós fazemos por conta própria, ok? Então, a reflexão que Deus falou hoje no meu coração é: qual é o ídolo? Qual é o ídolo que você tem adorado, que você tem entregue o seu melhor, que você tem dado o seu tempo, né? A sua entrega física, emocional, espiritual. Qual é o ídolo que você tem entregue toda a sua motivação, adoração, né? Nós falamos sempre para o Senhor, a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Será? Será que você tem entregue toda a sua adoração, toda a sua exaltação? Tudo que você tem realmente tem sido para adorar ao Senhor? A palavra de Deus diz, quer comamos, quer bebamos, fazemos tudo para a glória de Deus. Será que tudo que você tem feito é realmente declarando que Jesus é o seu ídolo, que Jesus é o seu Senhor e Salvador, que Jesus é que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor? Ou você tem tomado isso de Deus para si? Ou você tem tomado isso de Deus para você? Ou você tem entregado isso para outra pessoa? Ou você tem entregue isso para o seu trabalho, para o seu filho, para o seu marido, para sua esposa, para sua mãe, né? Para quem você tem entregue realmente toda a honra, toda a glória e todo o louvor? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Eu queria partilhar com você e eu queria que você partilhasse isso com outras pessoas, para que nós possamos juntos despertar muitas vidas sobre quem realmente é, que está hoje na sua vida ocupando o lugar, né, de ser verdadeiramente adorado, louvado e glorificado todos os dias. Para quem você tem dedicado o seu tempo, para quem você tem dedicado a sua vida e qual é, né, o tempo que você não tinha, porque Deus me mostrou que eu tenho tempo. Eu não tenho disponibilidade, são duas coisas diferentes, né? Eu tenho tempo, mas eu não tenho tido disponibilidade para estar realmente buscando ao Senhor nas madrugadas. E é algo que Deus começou a despertar em mim. A prioridade, eu posso ficar sem comer, sem beber, né? Mas eu não posso ficar sem ler a palavra do Senhor, não posso ficar sem orar. Por quê? Porque eu descobri que eu não posso ficar sem beber água, senão eu morro de sede. Não posso ficar sem comer, senão eu morro de fome. E por que eu posso ficar sem ler a palavra de Deus, que é o alimento do nosso espírito, rios de águas vivas, né? Que nos mata a sede, a fome espiritual. Nós podemos ficar sem comer o ovo, o pão, o leite, mas não podemos ficar sem ler a palavra, mas podemos ficar sem ler a palavra de Deus. Eu acho isso bem contraditório para quem diz que vive realmente na presença de Deus, e é isso que Deus tem me despertado e me sacudido, porque durante muito tempo eu me declarei cristã, me declarei crente, me declarei, né, alguém que serve ao Senhor, mas eu passava semanas, meses sem ler a palavra de Deus, né? Então, assim, você já leu a Bíblia hoje? Você já orou hoje? Você já falou com Deus hoje? Né? Então, que nós possamos realmente despertar, amém? Para quem nós temos adorado, entregado o nosso tempo
E se realmente, né, maior reflexão que eu quero que fique aqui pro seu coração é, você realmente não tem tempo para orar? Você realmente não tem tempo para ler a Bíblia? Você realmente não tem tempo para orar com um irmão, para orar por um irmão, para fazer algo que Deus está mandando você fazer? Vamos refletir? Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Que Deus te abençoe, abençoe você, abençoe sua família. E até o próximo vídeo.